espiritualidade emocionalmente saudável. Que sejamos cristãos maduros e saibamos lidar com as nossas emoções. Use fones de ouvido para melhor experiência. Só um minutinho que o vídeo já vai começar. Eu quero fazer um convite muito especial para você que se sente perdido em suas emoções, sente a sua fé abalada, sente que a sua vida ela está travada de alguma forma, por algum motivo. Eu te convido a conhecer o método que eu criei que se chama Mente Alinhada. Nesse método eu vou te acompanhar por algumas semanas e vou fazer você entender quais são os motivos pelos quais você não tem conseguido avançar. Coisas talvez que foram geradas lá na sua infância ou em algum momento da sua vida. Eu deixei um link na descrição desse vídeo. Eu quero convidar você a clicar nesse link e me chamar para a gente conversar. Quero te conhecer e te mostrar mais de perto como esse método funciona. Vai ser um prazer poder te acompanhar. Te espero lá, hein? Tchau! Olá! Tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto muito sério e muito delicado na vida do cristão. Eu tenho falado com muitas pessoas ultimamente, cristãos principalmente, sabe? E tenho visto que existe uma preocupação muito grande pela vida espiritual. E eu não estou dizendo que não seja importante, é essencial. Mas nós precisamos tanto entender e saber lidar com as nossas emoções. Por vezes e por muitas situações, a gente deixa de desfrutar da vida plena, da vida abundante que o Senhor Deus nos disse que nós viveríamos, justamente porque nós não sabemos lidar com isso. Não sabemos lidar com as nossas emoções. Nós enfrentamos situações e achamos que tudo é espiritual e tiramos a nossa responsabilidade, achando que Deus vai fazer aquela parte que nos cabe fazer. Eu tô aqui hoje para dizer para você que o que cabe a Deus fazer, Ele vai fazer. Mas o que cabe a você fazer, você precisa se preparar para isso. Isso é muito sério. Porém, existem soluções que estão à nossa disposição. Eu tô lendo um livro e que, sinceramente, eu acredito que todo cristão deveria ler. Espiritualidade emocionalmente saudável. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. É só clicar e fazer a tua compra por lá, tá? Não é um livro caro, compensa muito o investimento. Menos de R$40, se não me engano. Mas vale muito a pena. Muito, muito, muito. E hoje eu quero dividir com você uma parte da leitura desse livro que falou muito no meu coração. E eu tenho certeza que vai falar o teu também. O autor começa a nomear 10 primeiros sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Ou seja, o contrário, né, de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Como é que a gente pode identificar que a nossa espiritualidade está emocionalmente doentia? E aqui ele coloca alguns pontos.
Quando, por exemplo, usamos Deus para fugir de Deus. Quando ignoramos as emoções de raiva, tristeza e medo. Quando morremos para as coisas erradas. Quando negamos o impacto do passado sobre o presente. Quando dividimos a nossa vida entre compartimentos secular e sagrado. Isso aqui também pega bastante. Fazer para Deus em vez de estar com Deus. Espiritualizar o conflito. Encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Viver sem limites. Julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Enfim, são os 10 primeiros motivos que ele nomeou pra gente ter um ponto de partida e começar a se examinar, autoexaminar e entender o que pode ser feito a partir daí, né? Dentre esses 10, eu vou separar alguns e vou ler. E eu tenho certeza que vai enriquecer muito a tua vida, o teu conhecimento e te dar clareza quanto a coisas que você pensa que são e nem sempre são. Ouça com atenção essa. Ignorar as emoções de raiva, de tristeza e de medo. Muitos de nós cristãos acreditamos sinceramente que a raiva, a tristeza e o medo são pecados a ser evitados, indicativos de que algo está errado com a nossa vida espiritual. A raiva é perigosa e denota falta de amor para com os outros. A tristeza indica a falta de fé nas promessas de Deus. A depressão certamente revela uma vida fora da vontade de Deus. E o medo? A Bíblia está repleta de ordens, como não andar ansioso e não temer. Por exemplo, em Filipenses 4:6 e Isaías 41:10. Então, o que fazemos? Tentamos nos encher com uma falsa confiança para afastar esses sentimentos. Citamos a Bíblia, oramos e memorizamos a Escritura. Qualquer coisa para impedir que sejamos subjugados por aqueles sentimentos. Tal como a maioria dos cristãos, foi ensinado que quase todos os sentimentos são suspeitos e não devemos confiar neles. Eles oscilam e são a última coisa com que devemos nos preocupar em nossa vida espiritual. É verdade que alguns cristãos vivem no grau extremo, vivenciando seus sentimentos de uma forma prejudicial, não bíblica. Entretanto, é mais comum encontrar cristãos que não creem ter permissão para admitir seus sentimentos ou expressá-los abertamente. Isso se aplica especialmente aos sentimentos mais difíceis, entre aspas, medo, tristeza, vergonha, raiva, mágoa, sofrimento. Todavia, como eu posso ouvir o que Deus está me dizendo e avaliar o que está acontecendo dentro de mim quando estou tão aprisionado? Sentir é próprio do ser humano. Minimizar ou negar o que sentimos é uma distorção do que significa sermos portadores da imagem do nosso Deus pessoal. Na medida em que somos incapazes de expressar nossas emoções, permanecemos debilitados em nossa capacidade de amar a Deus, aos outros e a nós mesmos. Todavia, nossos sentimentos são também um componente do que significa sermos feitos à imagem de Deus. Eliminá-los da nossa espiritualidade é tirar um pedaço da nossa humanidade para apoiar o que eu erroneamente cria a respeito de Deus e dos meus sentimentos. Eu fazia mau uso da famosa ilustração a seguir. E aí ele mostra uma locomotiva, eu vou te mostrar. O fato tá no primeiro, a fé e o sentimento. O último vagão é o sentimento. Para mim, o curso de ação da minha vida espiritual começava com a locomotiva, onde o maquinista do trem era fato. O que
Deus disse na Escritura. Se me sentia irritado, por exemplo, eu precisava começar com o fato. Do que você está com raiva? Era a pergunta que ele fazia a si mesmo nessa hora, né? Então essa pessoa mentiu para você e o traiu. Deus está no trono. Jesus foi o alvo de mentira e traição também. Então pare de se irar. É uma observação meio... é uma comparação, na verdade, né? Muito, sei lá, espiritualizada demais, né? Se colocando na posição de Deus. Enfim. Após considerar o fato da verdade de Deus, eu considerava a minha fé, a questão da minha vontade. Eu escolhi colocar minha fé no fato da palavra de Deus, ou eu segui meus sentimentos e inclinações carnais, nas quais não devia confiar. No fim do trem estava o carro dos sentimentos, em que devia se confiar por último. Não confie nos seus sentimentos, ele dizia para si mesmo, de maneira alguma. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Jeremias 17:9. Isso apenas o desviará para o pecado. Quando enxergamos em seu todo esse sistema desequilibrado e estreito de crenças bíblicas, suas implicações práticas são enormes. Ele leva à desvalorização e à repressão do aspecto emocional da nossa humanidade, que é também feita à imagem de Deus. Infelizmente, algumas de nossas crenças e expectativas cristãs de hoje, como escreveu Thomas Merton, têm simplesmente enfraquecido nossa humanidade, em vez de libertá-la para desenvolver-se ricamente em todas as suas aptidões, sob a influência da graça. Outro ponto que eu achei muito interessante nesse livro, sobre essas identificações de uma vida, de uma espiritualidade emocionalmente doentia, é sobre quando nós deixamos morrer para as coisas erradas. Como disse Irineu de Lyon, muitos séculos atrás, a glória de Deus é um ser humano plenamente vivo. É verdade que Jesus afirma, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Mas quando aplicamos esse versículo rigidamente, sem a qualificação do restante da Escritura, o resultado é exatamente o oposto do que Deus pretende. Uma teologia limitada e falha que diz: quanto mais miserável você for, mais você vai sofrer, mais Deus o ama. Desconsidere sua personalidade singular, ela não tem lugar no reino de Deus. Temos de morrer para as partes pecaminosas de quem somos, tais como a atitude defensiva, a indiferença, a arrogância, a teimosia, a hipocrisia, a atitude de julgar, a frieza, bem como para os mais óbvios pecados que nos são descritos na Bíblia: não matar, não roubar, não dar falso testemunho, falar a verdade. São referências que são lá de Êxodo 20, do 13 ao 16, e também Efésios 4:23. Não somos chamados por Deus para morrermos para as partes boas de quem somos. Deus nunca nos pediu que morrêssemos para os desejos saudáveis e prazeres da vida: amizades, alegria, arte, música, beleza, recreação, riso, natureza. Deus planta desejos no nosso coração para serem irrigados e nutridos. Quase sempre esses desejos e paixões são convites de Deus, dons dele. Todavia, de alguma forma, sentimos-nos culpados ao desembrulhar esses presentes. Quero abrir um parêntese aqui. Muitas vezes a gente tá tão ali, bitolado. É uma palavra esquisita, mas é quando você tá ali só olhando para aquilo, sabe? E não é foco isso.
é algo que você se torna alienado. E aquela alienação onde você só acha que aquilo somente é a verdade, é o que tem que ser pra tua vida. Não, eu vou só na igreja, eu vou só pra casa, Não. Existem coisas, hábitos saudáveis que nós podemos desenvolver na nossa vida que nos farão muito bem, mentalmente falando. Por exemplo, tirar um tempo pra fazer nada. Tirar um tempo pra um passeio, tirar um tempo pra praticar um esporte, não como a sua atividade física obrigatória, mas como algo que você vai fazer pra se sentir bem pra você mesmo. Aquele tempo, sabe? Continuando. Quando eu peço às pessoas, contem-me seus desejos, esperanças e sonhos, quase sempre elas ficam caladas. E por que essa pergunta? Respondem elas. Não se espera que servir a Jesus seja o único desejo, a única esperança, o único sonho. Não exatamente. Deus nunca pede que nos aniquilemos. Não devemos nos tornar não pessoas quando nos tornamos cristãos. A verdade é exatamente o oposto. A intenção de Deus é o nosso mais profundo ser, mais verdadeiro, que Ele criou para florescer à medida que o seguimos. Deus favoreceu cada um de nós com certas qualidades essenciais que o refletem e o expressam de uma forma única. Parte do processo de santificação, realizado em nós pelo Espírito Santo, consiste em remover as falsas ideias que acumulamos e deixar que surja o nosso verdadeiro ego. Olha, esse livro, ele tem um ensinamento muito rico. E se você desejar que eu continue essa leitura, que a gente converse sobre esse assunto, comenta pra mim aqui embaixo, pra eu saber se te interessou de fato, se você quer saber mais sobre isso. Porque eu vou trazer com o maior carinho, se você assim desejar. Se for realmente um assunto que te interesse, tanto quanto eu me apaixonei. Apesar de que falar de emoções é meio suspeito comigo, né? Amém. Mas é isso, eu quero terminar esse vídeo agora fazendo uma oração para que o Senhor, Ele nos traga realmente a clareza daquilo que nós podemos fazer, aquilo que nos cabe fazer, para que a gente tenha uma espiritualidade emocionalmente saudável, que sejamos cristãos maduros e saibamos lidar com as nossas emoções. Amém? Se esse é teu desejo, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Deus, por mais uma vez o Senhor cuidar de nós com tanto zelo, com tanto amor, nos trazendo uma palavra como essa, porque nós desejamos, ó Deus, sermos cada vez mais parecidos contigo, cada vez mais expressando o caráter do Senhor. E para isso, Deus, precisamos ser moldados por Ti a cada dia. Obrigada, Deus. Nos ensina. Nós nos colocamos à disposição da Tua vontade para que o Senhor nos mostre, nos ensine e nos corrija naquilo que for necessário. Essa é a nossa oração hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter ficado até aqui comigo, tá? E Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Beijo, fica com Deus. Uma espiritualidade emocionalmente saudável. Que sejamos cristãos maduros e saibamos lidar com as nossas emoções. Use fones de ouvido para melhor experiência. Só um minutinho que o vídeo já vai começar. Eu quero fazer um convite muito especial para você
que se sente perdido em suas emoções, sente a sua fé abalada, sente que a sua vida ela está travada de alguma forma, por algum motivo, eu te convido a conhecer o método que eu criei que se chama Mente Alinhada. Nesse método eu vou te acompanhar por algumas semanas e vou fazer você entender quais são os motivos pelos quais você não tem conseguido avançar. Coisas talvez que foram geradas lá na sua infância ou em algum momento da sua vida. Eu deixei um link na descrição desse vídeo. Eu quero convidar você a clicar nesse link e me chamar para a gente conversar. Quero te conhecer e te mostrar mais de perto como esse método funciona. Vai ser um prazer poder te acompanhar. Te espero lá, hein? Tchau! Olá! Tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto muito sério e muito delicado na vida do cristão. Eu tenho falado com muitas pessoas ultimamente, cristãos principalmente, sabe? E tenho visto que existe uma preocupação muito grande pela vida espiritual. E eu não estou dizendo que não seja importante, é essencial. Mas nós precisamos tanto entender e saber lidar com as nossas emoções. Por vezes e por muitas situações, a gente deixa de desfrutar da vida plena, da vida abundante que o Senhor Deus nos disse que nós viveríamos, justamente porque nós não sabemos lidar com isso. Não sabemos lidar com as nossas emoções. Nós enfrentamos situações e achamos que tudo é espiritual e tiramos a nossa responsabilidade, achando que Deus vai fazer aquela parte que nos cabe fazer. Eu tô aqui hoje para dizer para você que o que cabe a Deus fazer, Ele vai fazer. Mas o que cabe a você fazer, você precisa se preparar para isso. Isso é muito sério. Porém, existem soluções que estão à nossa disposição. Eu tô lendo um livro e que, sinceramente, eu acredito que todo cristão deveria ler. Espiritualidade emocionalmente saudável. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. É só clicar e fazer a tua compra por lá, tá? Não é um livro caro, compensa muito o investimento. Menos de R$ 40, se não me engano. Mas vale muito a pena. Muito, muito, muito. E hoje eu quero dividir com você uma parte da leitura desse livro que falou muito no meu coração. E eu tenho certeza que vai falar o teu também. O autor começa a nomear 10 primeiros sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Ou seja, o contrário, né, de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Como que a gente pode identificar que a nossa espiritualidade está emocionalmente doentia? E aqui ele coloca alguns pontos. Quando, por exemplo, usamos Deus para fugir de Deus. Quando ignoramos as emoções de raiva, tristeza e medo. Quando morremos para as coisas erradas. Quando negamos o impacto do passado sobre o presente. Quando dividimos a nossa vida entre compartimentos secular e sagrado. Isso aqui também pega bastante. Fazer
minimizar o conflito, encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso, viver sem limites, julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Enfim, são os 10 primeiros motivos que ele nomeou pra gente ter um ponto de partida e começar a se examinar, autoexaminar e entender o que pode ser feito a partir daí, né? Dentre esses 10, eu vou separar alguns e vou ler. E eu tenho certeza que vai enriquecer muito a tua vida, o teu conhecimento e te dar clareza quanto a coisas que você pensa que são e nem sempre são. Ouça com atenção essa. Ignorar as emoções de raiva, de tristeza e de medo. Muitos de nós cristãos acreditamos sinceramente que a raiva, a tristeza e o medo são pecados a ser evitados, indicativos de que algo está errado com a nossa vida espiritual. A raiva é perigosa e denota falta de amor para com os outros. A tristeza indica a falta de fé nas promessas de Deus. A depressão certamente revela uma vida fora da vontade de Deus. E o medo? A Bíblia está repleta de ordens, como não andar ansioso e não temer. Por exemplo, em Filipenses 4:6 e Isaías 41:10. Então, o que fazemos? Tentamos nos encher com uma falsa confiança para afastar esses sentimentos. Citamos a Bíblia, oramos e memorizamos a Escritura. Qualquer coisa para impedir que sejamos subjugados por aqueles sentimentos. Tal como a maioria dos cristãos, foi ensinado que quase todos os sentimentos são suspeitos e não devemos confiar neles. Eles oscilam e são a última coisa com que devemos nos preocupar em nossa vida espiritual. É verdade que alguns cristãos vivem no grau extremo, vivenciando seus sentimentos de uma forma prejudicial, não bíblica. Entretanto, é mais comum encontrar cristãos que não creem ter permissão para admitir seus sentimentos ou expressá-los abertamente. Isso se aplica especialmente aos sentimentos mais difíceis, entre aspas, medo, tristeza, vergonha, raiva, mágoa, sofrimento. Todavia, como eu posso ouvir o que Deus está me dizendo e avaliar o que está acontecendo dentro de mim quando estou tão aprisionado? Sentir é próprio do ser humano. Minimizar ou negar o que sentimos é uma distorção do que significa sermos portadores da imagem do nosso Deus pessoal. Na medida em que somos incapazes de expressar nossas emoções, permanecemos debilitados em nossa capacidade de amar a Deus, aos outros e a nós mesmos. Todavia, nossos sentimentos são também um componente do que significa sermos feitos à imagem de Deus. Eliminá-los da nossa espiritualidade é tirar um pedaço da nossa humanidade para apoiar o que eu erroneamente cria a respeito de Deus e dos meus sentimentos. Eu fazia mau uso da famosa ilustração a seguir. E aí ele mostra uma locomotiva, vou te mostrar. O fato tá no primeiro, a fé e o sentimento. O último vagão é o sentimento. Para mim, o curso de ação da minha vida espiritual começava com a locomotiva, onde o maquinista do trem era fato. O que Deus disse na Escritura. Se me sentia irritado, por exemplo, eu precisava começar com o fato. Do que você está com raiva? Era a pergunta que ele fazia a si mesmo nessa hora, né? Então essa pessoa mentiu para você e o traiu. Deus está no trono. Jesus foi o alvo de mentira e traição também. Então pare de se irar. É uma observação meio... é uma comparação, na verdade, né? Muito
espiritualizada demais, né? Se colocando na posição de Deus. Enfim, após considerar o fato da verdade de Deus, eu considerava a minha fé, a questão da minha vontade. Eu escolhi colocar minha fé no fato da palavra de Deus, ou eu segui meus sentimentos e inclinações carnais, nas quais não devia confiar. No fim do trem estava o carro dos sentimentos, em que devia se confiar por último. Não confie nos seus sentimentos, ele dizia para si mesmo, de maneira alguma. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Jeremias 17:9. Isso apenas o desviará para o pecado. Quando enxergamos em seu todo esse sistema desequilibrado e estreito de crenças bíblicas, suas implicações práticas são enormes. Ele leva à desvalorização e à repressão do aspecto emocional da nossa humanidade, que é também feita à imagem de Deus. Infelizmente, algumas de nossas crenças e expectativas cristãs de hoje, como escreveu Thomas Merton, têm simplesmente enfraquecido nossa humanidade, em vez de libertá-la para desenvolver-se ricamente em todas as suas aptidões, sob a influência da graça. Outro ponto que eu achei muito interessante nesse livro, sobre essas identificações de uma vida, de uma espiritualidade emocionalmente doentia, é sobre quando nós deixamos morrer para as coisas erradas. Como dizia Irineu de Lyon, muitos séculos atrás, a glória de Deus é um ser humano plenamente vivo. É verdade que Jesus afirma, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Mas quando aplicamos esse versículo rigidamente, sem a qualificação do restante da Escritura, o resultado é exatamente o oposto do que Deus pretende. Uma teologia limitada e falha que diz: quanto mais miserável você for, mais você vai sofrer, mais Deus o ama. Desconsidere sua personalidade singular, ela não tem lugar no reino de Deus. Temos de morrer para as partes pecaminosas de quem somos, tais como a atitude defensiva, a indiferença, a arrogância, a teimosia, a hipocrisia, a atitude de julgar, a frieza, bem como para os mais óbvios pecados que nos são descritos na Bíblia: não matar, não roubar, não dar falso testemunho, falar a verdade. São referências que são lá de Êxodo 20, do 13 ao 16, e também Efésios 4:23. Não somos chamados por Deus para morrermos para as partes boas de quem somos. Deus nunca nos pediu que morrêssemos para os desejos saudáveis e prazeres da vida, amizades, alegria, arte, música, beleza, recreação, riso, natureza. Deus planta desejos no nosso coração para serem irrigados e nutridos. Quase sempre esses desejos e paixões são convites de Deus, dons dele. Todavia, de alguma forma, sentimos-nos culpados ao desembrulhar esses presentes. Quero abrir um parêntese aqui. Muitas vezes a gente tá tão ali, bitolado. É uma palavra esquisita, mas é quando você tá ali só olhando para aquilo, sabe? E não é foco isso. É algo que você se torna alienado. E aquela alienação onde você só acha que aquilo somente é a verdade, é o que tem que ser pra tua vida. Não, eu vou só na igreja, eu vou só pra casa, Não. Existem coisas, hábitos saudáveis que nós podemos desenvolver na nossa vida, que nos farão muito bem, mentalmente falando. Por exemplo, tirar um tempo pra fazer nada. Tirar um tempo para um passeio, tirar um tempo
sua atividade física obrigatória, mas como algo que você vai fazer para se sentir bem para você mesmo. Aquele tempo, sabe? Continuando. Quando eu peço às pessoas, contem-me seus desejos, esperanças e sonhos, quase sempre elas ficam caladas. E por que essa pergunta? Respondem elas. Não se espera que servir a Jesus seja o único desejo, a única esperança, o único sonho. Não exatamente. Deus nunca pede que nos aniquilemos. Não devemos nos tornar não pessoas quando nos tornamos cristãos. A verdade é exatamente o oposto. A intenção de Deus é o nosso mais profundo ser, mais verdadeiro, que Ele criou para florescer à medida que o seguimos. Deus favoreceu cada um de nós com certas qualidades essenciais que o refletem e o expressam de uma forma única. Parte do processo de santificação, realizado em nós pelo Espírito Santo, consiste em remover as falsas ideias que acumulamos e deixar que surja o nosso verdadeiro ego. Olha, esse livro, ele tem um ensinamento muito rico. E se você desejar que eu continue essa leitura, que a gente converse sobre esse assunto, comenta pra mim aqui embaixo, pra eu saber se te interessou de fato, se você quer saber mais sobre isso. Porque eu vou trazer com o maior carinho, se você assim desejar. Se for realmente um assunto que te interesse, tanto quanto eu me apaixonei. Apesar de que falar de emoções é meio suspeito comigo, né? Amém. Mas é isso, eu quero terminar esse vídeo agora fazendo uma oração para que o Senhor, Ele nos traga realmente a clareza daquilo que nós podemos fazer, aquilo que nos cabe fazer, para que a gente tenha uma espiritualidade emocionalmente saudável, que sejamos cristãos maduros e saibamos lidar com as nossas emoções. Amém? Se esse é teu desejo, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Deus, por mais uma vez o Senhor cuidar de nós com tanto zelo, com tanto amor, nos trazendo uma palavra como essa. Porque nós desejamos, ó Deus, sermos cada vez mais parecidos contigo, cada vez mais expressando o caráter do Senhor. E para isso, Deus, precisamos ser moldados por Ti a cada dia. Obrigada, Deus. Nos ensina. Nós nos colocamos à disposição da Tua vontade para que o Senhor nos mostre, nos ensine e nos corrija naquilo que for necessário. Essa é a nossa oração hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter ficado até aqui comigo, tá? E Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.